aproveitar muita coisa. Se a gente não conseguir na primeira aula, a gente consegue na segunda. Se não conseguir hoje, a gente faz uma aula 2, para a gente poder completar e tentar fechar isso daqui. Eu coloquei tudo bem bonitinho. O nome depressão é super pesado, mas tentem focar nas paisagens que eu coloquei, tentem focar no que a gente vai falar de bonito e vamos tentar esquecer um pouquinho do peso da palavra depressão ou dos sintomas da depressão. O nosso tema hoje é depressão em óleos essenciais e o alívio imediato dos sintomas da depressão com o uso dos óleos essenciais. Depressões e sintomas. A depressão é um transtorno marcado por tristeza excessiva, por perda de energia, sentimento de inutilidade, irritabilidade, perda ou ganho súbito de peso, insônia, perda de interesse em atividades normalmente apreciadas. E esses sintomas podem continuar por semanas ou meses se não forem tratados e podem destruir a qualidade de vida da pessoa. Às vezes a gente pensa, mas eu fico triste de vez em quando. Mas a tristeza causada pela depressão é uma tristeza diferente. É uma tristeza excessiva que a pessoa não consegue olhar para um céu azul lindo como esse e encontrar beleza, e encontrar um motivo, ou tentar enxergar que existe algo além desse mundo aqui, além do que a gente está vendo, né? Além do visível. A perda de energia, muitas vezes a gente fala assim, eu já acordei indisposta. Mas a indisposição causada pela depressão também é diferente. A pessoa não sente vontade de ver a luz, ela não sente vontade de sair do quarto, ela não sente vontade de conversar. E tem outros sintomas também que são o oposto disso. A pessoa fica extremamente nervosa, extremamente irritada e ela fala rápido demais. O falar dela desesperado, o jeito dela sorrir desesperado, aquilo é um sintoma da depressão, e que muitas vezes a gente fala, aquela pessoa era tão feliz, ela ria tanto, ela brincava, mas só ela sabe como era dentro dela. É como eu falo, só o nosso travesseiro sabe o que a gente passa à noite, só o nosso travesseiro sabe contar quantas lágrimas a gente derrama à noite, né? Outras pessoas, pelo contrário, choram embaixo do chuveiro. Outras dizem que gosta de chorar na chuva. Eu vi uma frase do Charlie Chaplin, que gostava de chorar na chuva porque ali ninguém via suas lágrimas. A perda ou ganho súbito de peso também é um sintoma grave de depressão. Tem pessoas que do dia para a noite engorda e aí descobre que está com problema de tireoide, ou descobre que está com obesidade mórbida, ou descobre que é anorexia. Do dia para a noite a pessoa seca ou ela incha demais. E a insônia, tem pessoas que falam, eu passo a noite acordada e fico de boa. Gente, eu passo a noite acordada, eu fico um caco. Eu preciso dormir mais de 10 horas por dia. Isso é uma característica minha. Isso é meu mesmo. Para eu acordar bem, eu tenho que dormir muitas horas. E eu preciso disso. E já tem pessoas que não, que elas passam dias e noites acordadas, elas não conseguem dormir. Eu conheci uma pessoa, provavelmente ela está aqui na sala com a gente hoje, que quando eu a conheci, ela disse que tinha 3 anos que ela não dormia. Ela não conseguia dormir uma noite inteira, ela não sabia o que era dormir mais de 3 horas por noite. Isso é um sintoma grave também de depressão, e às vezes a gente não consegue perceber que tem uma pessoa dentro da casa da gente, com a gente, que ela também não consegue dormir. Às vezes se prende dentro do quarto, se tranca dentro do quarto e fica dias e noites no videogame, dias e noites no computador, no celular, assistindo séries. Gente, essas séries, eu gosto muito de série, mas eu preciso ter o tempo para assistir aquela série. Eu não posso ter meus afazeres, deixar meus afazeres ou curtir preguiça assistindo séries dias e dias. Mas tem pessoas que se prendem àquilo e acabam vivendo dentro daquele mundo. Também é um sintoma grave de depressão. E a perda de interesse em atividades normalmente apreciadas. São pessoas que são ativas e que gostam, um exemplo, de cantar, que gostam de fazer um exercício físico com comunidade. Tem muitos estados, tem muitos lugares que têm programas para idosos, para pessoas jovens também, na comunidade, para poder exercitar. E tem pessoas que perdem do dia para a noite essa vontade de fazer isso. Tem pessoas que são extremamente ativas no artesanato e elas perdem a vontade de fazer artesanato. Eu tinha um grupo de senhoras
que eu levava para minha casa para a gente poder fazer artesanato, porque eu sentia a necessidade que elas tinham de ter alguém para conversar, de ter um círculo ali para elas poderem interagir. Porque às vezes dentro da casa delas, elas não encontram isso. Elas não têm um neto, elas não têm um filho que tenha paciência. Às vezes o esposo é tão deprimido quanto ela, então isso era uma forma delas encontrarem o escape. Ir para minha casa para fazer crochê, ir para minha casa para poder comer omelete. E dizia que era o melhor omelete do mundo. E isso para mim era Então uma maravilhoso. pinta, não? Assim. Hoje eu não estou conseguindo mais fazer isso com as minhas senhoras, porém eu estou conseguindo entrar na casa delas, eu estou conseguindo entrar na casa de vocês através dessa tela, que é pelo Zoom, que para mim hoje é um motivo de grande alegria poder estar todos os dias às 17 horas com um tema diferente, com algo para interagir. Às vezes a pessoa fica esperando o dia inteiro e aquele ali é o principal programa dela do dia. E eu, às vezes, penso, a gente poderia mudar o horário, a gente poderia não fazer todos os dias, mas eu me coloco no lugar da outra pessoa. E se aquilo for a única coisa que ela tem no momento? Porque tem muita gente, principalmente idoso, que mora sozinho, ele não tem filhos para morar com ele, neto, não tem um abrigo, eles moram sozinhos por escolha, muitas das vezes. E essa forma da gente fazer aulas online é uma forma da gente entrar na casa delas e fazer isso por elas, levar esse pouquinho de alegria por elas e ensiná-las a encontrar novos caminhos. E esses sintomas podem continuar por semanas ou meses. E quando a depressão se estende, a gente sabe que o final, infelizmente, é suicídio. Aqui onde a gente mora, em Águas Claras, é uma cidade de muitos prédios. Então, vez ou outra, a gente escuta o caminhão do bombeiro ou da polícia passando com a sirene ligada. A gente já fica com o coração na mão, né? Quem será que foi dessa vez? Porque as pessoas simplesmente dão fim, dão cabo à vida, e isso não por ela querer morrer, não por ela querer se suicidar, mas por querer sair daquela situação onde ela se encontra. Elas não conseguem encontrar uma porta de saída, elas não conseguem encontrar uma janela, não conseguem encontrar uma luz. E elas acham que aquilo ali é o único escape que elas têm, dando cabo da vida. Mas a gente vai ver no decorrer dessa aula que não é assim. A gente pode encontrar caminhos e podemos ajudar uns aos outros de forma simples. Aqui eu coloquei a foto do mar, gente, porque eu amo muito o mar. Eu sou apaixonada por praia. E eu vim conhecer a praia, já era velha, foi em 2016. Então tem pouquinho tempo. E é um lugar onde eu me encontro. Todas as vezes que a gente viaja, que eu viajo com o Anderson, que eu viajo sozinha, eu tenho que parar no mar, se estiver próximo, eu tenho que pisar o pé na areia, sentar, chorar, conversar, lavar a alma, nem que eu não entre, mesmo que eu não entre na água, eu só molho os pés. Eu vou embora de alma lavada, com a sensação de missão cumprida. Isso para mim é como se fosse o marco zero. Estou pronta para começar de novo. E eu queria muito que todas as pessoas, mesmo que não tivesse a oportunidade de ir ao mar, mas que olhassem uma paisagem dessa e sentissem a mesma alegria que eu sinto quando eu estou lá. Eu coloquei aqui algo relacionado a transtorno e doença, porque a depressão ela não é uma doença em si. Ela é simplesmente um transtorno. A palavra simplesmente pode parecer algo tipo, não tô nem aí, mas não é. Transtorno é tão sério quanto uma doença, porque o transtorno é uma enfermidade da alma, é uma enfermidade do psicológico, da mente da pessoa. O transtorno é uma alteração na saúde que nem sempre está associada a uma doença propriamente dita, embora possam representar grandes incômodos para um paciente. Em sua maioria, os transtornos são relacionados à ordem mental ou psicológica. Agora vamos ver o que é a doença. A doença, segundo a Organização Mundial de Saúde, é uma ausência de saúde. É um estado anormal do organismo com sintomas específicos que alteram suas funções físicas e psicológicas. Quando a pessoa está doente fisicamente, ela vai sentir várias dores. Quando a pessoa está com algum transtorno, um exemplo, a depressão, ela vai sentir inúmeras dores e ela vai ao médico. Quando ela está doente, ela vai ao médico, tem um diagnóstico. Quando ela está com um transtorno depressivo, ela vai ao médico e o médico sabe que ela está sentindo a dor porque ela diz que está sentindo a dor, mas ele não consegue encontrar a razão daquela dor. Por que ela está sentindo a dor no braço? Ele vai dizer que ela está sentindo a dor no braço, mas ele não vai dizer o porquê que ela está sentindo aquela dor no braço. Ela não caiu, ela não machucou. Por que ela está com a gengiva sangrando?
Ela está com algum problema periodontal? Não, ela está com transtorno depressivo. Todas as alterações que aparecem no nosso corpo, que elas não têm uma causa explicável, ela é uma doença psicossomática, ela é um transtorno depressivo, a pessoa está deprimida. Às vezes a pessoa levanta, ela teve uma noite inteira de sono, mas ela levanta toda quebrada, toda arrebentada, como se ela tivesse levado uma surra. Aquilo ali é um sintoma de depressão. Se a pessoa parar para pensar o que aconteceu há mais ou menos 3 dias atrás, desde o dia que apareceu aquelas dores, ela vai conseguir entender que ela teve uma carga emocional muito pesada e aquilo ali trouxe muita tristeza à alma dela. E ele pode ser um sintoma de depressão. E a depressão não acontece, os sintomas da depressão não vêm do dia para a noite, não, é tudo de um pouquinho. Cada carga emocional a gente carrega um pouquinho e aquilo ele vai juntando. Até que chega um tempo que a pessoa não consegue mais lidar com aqueles sentimentos, com aquelas emoções, e ela vai jogando tudo para dentro. Esse outro slide eu falo um pouquinho melhor sobre isso. Quando não conseguimos trabalhar de maneira correta nossas energias, os nossos sentimentos, desencadeamos a depressão. Não saber lidar com a raiva pelas perdas e jogar para dentro do coração toda essa dor sem conseguir dizer nada a ninguém por vergonha de demonstrar sentimentos profundos, por medo do retalhamento e deboches. Transforma-se em toxinas no nosso cérebro, destruindo os hormônios que nos fazem sentir felicidade. A serotonina e o lítio. O lítio é um mineral. Gente, isso aqui é muito, muito, muito sério mesmo, porque a gente começa a carregar bagagens para depressão desde a infância. É no colégio onde as primeiras pessoas começam a rir da gente, é no colégio onde a gente começa a sentir vergonha de fazer certas coisas por olhar para as pessoas e achar que elas vão rir da gente, que elas vão debochar da gente. A gente cresce, continua com isso. Tem as repreensões também dos pais, tem as repreensões em casa, tem os nossos medos, a gente não consegue lidar com tudo isso. Tem as perdas, a gente perde os avós, a gente perde os pais, a gente perde coleguinha, a gente perde amigo, perde namorado. São muitas perdas durante a vida da gente. E às vezes a gente não consegue lidar com isso e a gente pega toda essa dor por medo de falar para alguém, de conversar com alguém e joga para dentro da gente. A gente vai só inchando com aquilo e nos causando mal. Porque todos esses sentimentos negativos, eles eram toxinas que adoecem o nosso organismo, que adoecem o nosso cérebro. Isso impede da gente produzir o hormônio da serotonina, que nos traz essa sensação de alegria e de felicidade. O lítio, esse mineral, ele é encontrado também em água mineral. Quando vocês forem comprar algum alimento, quando vocês forem comer algum alimento, preste atenção no que está escrito na descrição do produto e veja se ele é rico em lítio, porque isso é muito importante para que a gente venha gerar outros hormônios. São alimentos hormonais, grosseiramente falando. Então, procurem alimentos saudáveis para que vocês possam dar suporte ao organismo de vocês também nesse aspecto. A depressão não escolhe gênero, cor, idade, classe social. E é por isso que você e eu estamos aqui hoje. Todos nós precisamos de ajuda. Não é porque hoje eu tenho uma vida melhor do que a que eu tive ontem que eu estou livre da depressão, não. Não é assim. Porque se de repente, do dia para a noite, eu não conseguir lidar com algum tipo de emoção forte, aquilo ali vai me abater. E eu vou guardando de pouquinho, de pouquinho, de pouquinho. Quando for amanhã, eu já estou em estado depressivo. Eu estou uma pessoa totalmente diferente do que eu sou hoje. E isso é uma coisa que a gente tem que fazer todos os dias. Todos os dias a gente tem que se policiar. Do mesmo jeito que a gente pega o lixo da lixeira, pega o lixo da cozinha, leva para a lixeira fora da nossa casa, a gente tem que fazer dentro da gente também. A gente tem que varrer todo o lixo, isso é diariamente. Seja por oração, quem for religioso, quem não for também. Seja por sei lá, um encontro com amigas, por algum lado, você tem que encontrar um meio de sair disso. Você precisa conversar com alguém, você precisa desabafar com alguém. Hoje, no estado que nós estamos vivendo, tem muitos psicólogos de prontidão, fazendo trabalhos gratuitos, tem outros que estão cobrando preço simbólico, tem outros que só falam, gente, precisou, conversa comigo. Aquela pessoa ali está preparada para poder falar com você. E você pode falar como anônimo, você pode criar um fake, conversar com aquela pessoa, porque às vezes você conhece aquela pessoa e não quer que ela saiba que é você. Tem muito disso hoje. Antigamente, eu lembro que as pessoas ligavam no 102 só para conversar.
só para desabafar, isso acontecia muito de madrugada. Eu vi uma reportagem há muitos anos no Fantástico falando sobre isso. E depressão ainda não era a doença do momento, né? A doença não, o transtorno do momento. Aqui tem a foto de uma criança que a gente sabe que a depressão pode acontecer com a criança também. Pode pegar uma criança, a maioria das vezes os pais não sabem como lidar com isso. E a professora no colégio consegue perceber que a criança está sofrendo daquele transtorno e a maioria das vezes consegue ajudar aquela criança e aquela família inteira. Aqui está um senhor. Eu conheci 3 homens que sofrem de depressão durante toda a minha vida. E, gente, acredita, a coisa mais triste do mundo é a gente ver um homem deprimido, porque quando a gente pensa no homem, o primeiro que vem à nossa cabeça é o nosso pai, a nossa figura paterna. E como a gente pensar que o nosso pai, aquele homem que lutava, que saía cedo, que trabalhava, que cuidava da família, está no estado de depressão, que quer morrer, quer desistir da vida. É muito difícil a gente ver ou imaginar que o nosso super-herói sofre de depressão, ou que um homem sofre de depressão. É difícil para a mulher, mas a gente vê, é mais comum ver a mulher sofrer de depressão e não o homem. É muito triste a gente ver um homem cabisbaixo ou só esperando a hora de ir embora, de partir por não ter coragem de fazer isso por si. Aqui tem uma mulher bonita, jovem, que poderia estar trabalhando, que poderia estar namorando, curtindo a vida, carregando um neném, construindo a vida. E tá jogada na cama. E isso é muito comum. Aqui ela tá bem bonita, porque na nossa realidade não é assim igual na foto, não. Geralmente é um quarto escuro, roupa para tudo quanto é lado, uma bagunça danada. A pessoa fede porque ela não toma banho, a pessoa tá feia porque ela não come, a pessoa tá em estado semi-vegetativo e presa dentro da cabeça dela, porque o mundo continua do mesmo jeito. O problema tá só dentro da cabeça dela, assim como tá dentro da cabeça de todos nós. Aqui tem uma gestante, ela também sofre de depressão, ela não consegue aceitar o bebê, ela não consegue aceitar essa criança, não consegue aceitar a situação que está vivendo. Às vezes, por achar que está nova demais, que aconteceu e não foi planejado, então ela não conseguiu tirar esse bebezinho a tempo, então ela tem que lidar com aquele peso dentro dela. Aqui está um nenenzinho, depois de nascido, e a mãe sofrendo de depressão pós-parto. Muitas têm a sorte de ter uma pessoa ao lado e impedir que faça uma besteira, mas é muito comum as mães matarem o bebê depois se ganha, porque acontece muito rápido. A pessoa, quando sofre de depressão pós-parto, de repente ela desliga. Quando é no outro dia, vão falar para ela o que aconteceu e ela fala: como aconteceu? Eu não fiz isso. E fez. Infelizmente fez. E aqui tá aqui é uma família inteira sofrendo de depressão. Nessa imagem parece que o pai sofre de depressão, mas olha a carinha do resto da família, das crianças, da mãe. A casa tá toda doente. Então, quando uma pessoa está em depressão, estado de depressão dentro de uma casa, ela não está sozinha. A família inteira está sendo atingida por aquela energia, por aquele estado de depressão. E aí o apelo que eu faço para vocês é que não se calem, peça socorro a qualquer pessoa. Só fala: conversa comigo hoje, porque a pessoa que está do outro lado, ela vai entender que você está pedindo ajuda e que isso é um grito de desespero. Aqui eu citei 2 tipos de depressão, que é a depressão pós-parto. Aqui são os sintomas: a pessoa fica apática, fica séria demais, descontente, desprezando as necessidades da criança, nervosa, com nervosismo, falta de higiene pessoal, os olhos fixos num ponto, agressiva com o pai da criança, mostrando amor exagerado pela criança, dispensando a ajuda de outras pessoas e revelando comportamento bipolar. Você está fazendo alguma coisa que está arriscando aí na tela, Peninha? Não eu. Mas tem hora que a gente chega no pezinho e a gente estabiliza, né? Eu tô aqui pensando, acho que já tem uns 10 anos que eu tô com o mesmo peso. Eu não tô vendo. Eu não tô vendo. Depois estabiliza. Nem eu também. Super sedentária. A gente pode conversar sobre isso um pouquinho mais na frente. Depois tem também é bom demais, né? Tem a depressão camuflada, que é a preguiça, o desleixo, a falta de ânimo, os acumuladores, a compulsão alimentar ou por compras, a ansiedade para falar sem parar e a falta de... deixa eu ver o que tem aqui. A falta de amor próprio. Obrigada, Anderson. A falta de amor próprio. Às vezes fala preguiça e soa como
como um tanto faz, né? Ah, essa pessoa está morrendo de preguiça, ela está preguiçosa. Mas também é diferente a preguiça da depressão camuflada. Eu não sei se vocês já ouviram, se vocês têm funcionários ou têm amigos de trabalho que de repente falta. Aí no outro dia, um atestado de 3 dias, depois mais atestado, mais atestado, mais atestado. Aquilo ali é um sintoma de depressão também. A compulsão alimentar e por compras. Tem pessoas que não podem ver nada. Ela compra, compra, ela não vai usar, mas ela compra. Às vezes ela compra para dar. Ou fala, toma, eu não gostei mesmo. O desleixo, a pessoa não gostar de pentear o cabelo, a pessoa não gostar de tomar banho, a pessoa não gostar de passar um batom, de vestir uma roupa melhorzinha para poder sair ou para ficar em casa mesmo. A pessoa que passa dias, meses com a mesma roupa. Gente, não é o caso da quarentena. Deixa eu me explicar. A minha roupa de hoje e durante toda a quarentena é moletom. Dentro da minha casa faz muito frio. Anderson olhou para mim ali e riu. Mas a minha roupa de gala hoje é moletom. Eu vou ao mercado de moletom, eu estou em casa de moletom, eu tomo banho e entro dentro do moletom, gente. Ainda bem que a lavadora aqui de casa lava e seca, porque senão haja moletom para poder vestir durante toda a quarentena. E aqui nós temos um slide mostrando como os óleos essenciais podem nos ajudar. Nós temos a imagem do limão Tahiti, do Adiorge, que é o laranja-lima, laranja brava, o limão siciliano e hortelã-pimenta. Quando a gente fala em óleos essenciais, são esses o que primeiro vem à nossa cabeça. Mas não para por aí, nós temos vários. Sempre que falamos em depressão, o primeiro óleo essencial que nos vem à mente são os cítricos, isso é verdade mesmo. Eles têm o poder de nos tirar de um estado de profunda tristeza e nos elevar de tal maneira que não conseguimos lembrar do estado emocional anterior. Eu queria fazer uma dinâmica com vocês. Eu não sei se todo mundo tem acesso já aos óleos essenciais, mas se não tiver, você pode ir até a cozinha, pegar uma casca de laranja, uma casca de limão, de algum cítrico, e quem tiver óleo essencial pode pingar na palma das mãos. Eu vou pingar agora também. Vou pingar o grapefruit, o toranja, que eu gosto pra caramba. Eu quero que vocês façam esse teste comigo. E pense propositalmente em algo que te traga profunda tristeza e em seguida pingue uma gota do óleo essencial cítrico nas mãos, feche os olhos e respire bem fundo por 3 vezes, bem devagar, fazendo uma concha com as mãos. Podem fazer, gente, eu dou 1 segundo para vocês fazerem, porque senão não vai dar tempo. Você pode pensar em qualquer coisa que te trouxe profunda tristeza. Pode ter sido coisas que aconteceram lá atrás, pode ter sido uma grande perda. Eita, temos 10 minutos. Uma grande perda, ou é uma traição, um divórcio, qualquer tipo de perda. A perda de um filho, a perda de uma mãe, de um pai, dos avós. O medo também de perder algum ente querido. O medo por antecedência, síndrome do pensamento acelerado. Às vezes a gente tem tanto medo que aquilo venha acontecer, que aquilo faz mal para nós antes mesmo que aconteça. E, além dos óleos essenciais cítricos, temos vários outros óleos que podem nos ajudar com os sintomas da depressão. Para cada tipo de sintoma depressivo, existem óleos essenciais mais indicados. Às vezes, o óleo essencial que serve para mim não vai servir para Anderson, não vai servir para Valéria, não vai servir para Ana, para Antônia. Cada ser é diferente, cada indivíduo reage de forma diferente. Então, não é como uma receita de bolo a indicação dos óleos essenciais. Cada organismo responde de maneira diferente. A versatilidade dos óleos essenciais permite uma opção que não traz efeitos colaterais na dependência. É diferente de um remédio. Você está com transtorno depressivo, vai ao médico, chega lá no hospital, o médico fala, você vai tomar esse remédio, você vai tomar esse remédio. A maioria das vezes a gente não lê a bula do remédio, mas quando você tiver a oportunidade, você abre a bula do seu remédio e vai logo em efeitos colaterais. Lá você vai ver, pode causar dependência, pode causar depressão. Você já está em depressão e toma um remédio que causa depressão. E como é que a gente faz com isso, né? É até uma contradição muito grande. Pode causar enjoo, vômito, tontura, diarreia e muitas outras coisas. Os óleos essenciais são diferentes. Você usa o óleo essencial, ele não vai amenizar não só os sintomas da depressão, como ele vai tratar diretamente na causa raiz. Então é meio que instintivo. Você abre a sua caixa de óleos essenciais, o seu coração já diz que você quer aquele óleo. Então você não precisa necessariamente entrar no grupo e falar, Fernanda, qual óleo eu uso para isso? Qual óleo eu uso para aquilo?
Use a sua intuição. Você pode abrir a sua caixa, sentir o cheiro do seu óleo preferido e aquele óleo com certeza vai servir para você em alguma área da sua vida. Os óleos essenciais são indicados para todas as pessoas, seja criança, seja idoso, seja gestante, salvo alguns que a gente não pode usar durante a gestação, mas a gente pode usar pós-parto e durante o trabalho de parto. E os sentimentos de alegria e gratidão se tornam tão grandes que não conseguimos nos calar. Passamos a viver um estilo de vida diferente e transformador. É automático, gente. Todas as pessoas que eu conheço na minha vida que já usaram os óleos essenciais um dia, elas nunca mais conseguiram se calar. E todas as vezes que eu falo que alguém espirrou perto de mim, eu tenho um óleo essencial para aquela pessoa. E é automático, ninguém pode tossir perto da gente, que a gente já pensa logo no óleo essencial. Eita, eu tenho um óleo essencial que eu posso ajudar, eu tenho um óleo essencial na bolsa. E engraçado que a gente não tem vergonha, pode ser a pessoa mais tímida do mundo. Aconteceu alguma coisa ali do seu lado, é como se o seu organismo já estivesse em alerta. Eu preciso ajudar aquela pessoa. É meio que automático e transformador mesmo. Aqui nós temos algumas sugestões de uso. Os sintomas de apatia, letargia, inconsciência. Sintomas de apatia e letargia, a inconsciência. Os óleos essenciais revitalizantes e vivificantes, tanto estimulantes como os antidepressivos, como o bergamota, o Balance. Balance é um óleo essencial que eu gosto muito, porque é como se todas as células estivessem em desordem e ao você fazer a inalação do Balance, aquelas células elas ficam como se fossem filas indianas. Ela ordena todas as suas células, tanto as neuronais quanto a de todo o seu organismo. O gerânio é um óleo essencial muito bom tanto para o feminino quanto para o masculino. O bergamota, ele também entra nos cítricos. Então, ele é um óleo essencial que serve tanto para depressão, quanto para pessoas que têm vitiligo, quanto para pessoas que sofrem de síndrome do pânico, toque. O alecrim é um óleo essencial que ele age diretamente nos nossos neurônios. Ele nos ajuda o nosso organismo a reestruturar a bainha de mielina. Então, os nossos neurônios são iguais fiozinhos, iguais a fios descascados. Eles ficam dando choque. E, de repente, aqueles fios vão perdendo as conexões. Então, o óleo essencial de alecrim, ele ajuda a voltar, a tornar viva aquelas conexões. E isso ele atua junto com o Balance. Eu acho maravilhosa essa associação. O júnipero, o jasmim nós ainda não temos no Brasil, o hortelã-pimenta e o melissa. São óleos essenciais, revitalizantes e vivificantes. Eles podem ser usados na massagem ou na inalação. E a sugestão que eu dou é que façam um blend para facilitar a aplicação. Você pode passar nos pulsos, você pode passar atrás das orelhas, você pode passar na coluna vertebral até onde você alcançar, você pode passar na nuca. Então, não tem um lugar certo para você passar. Passe onde você sabe que o seu nariz vai conseguir sentir o tempo inteiro aquele cheiro. 4 minutos. A depressão é caracterizada por ansiedade e tensão nervosa. A indicação é de óleos essenciais calmantes, sedativos, antidepressivos, como a camomila romana, o Serenity, a Neroli, ainda não temos no Brasil, mas é um óleo muito bom. O sândalo, o ylang-ylang, o líbano e o Sabes Claré. Se vocês prestarem atenção, são todos óleos essenciais, para quem já conhece, são todos óleos essenciais indicados para a mulher, para o sistema hormonal da mulher. Então, todos esses óleos, tanto eles em conjunto ou usados um a um, eles vão nos ajudar a produzir essa sensação de felicidade, de alegria que a gente tanto procura, que a gente tanto quer sentir e parece que nunca mais vai sentir por estar preso dentro desse buraco chamado depressão. As opções de uso são pingar uma gota no travesseiro, eu gosto muito de fazer isso, principalmente com Serenity, fazer blends, você pode colocar dentro de um frasquinho de Rolon, colocar algumas gotas de óleos essenciais, colocar um óleo vegetal, um óleo de coco, por exemplo, e aplicar nos pulsos, atrás das orelhas. Os óleos essenciais agem no nosso organismo durante 4 horas. Então, você pode fazer isso a cada 4 horas ou sempre que necessário. Você começou a sentir aquela fadiga, aquela coisa ruim, aquela vontade de desmaiar, aquela vontade de sair de perto de todo mundo, passa, respira e se acalma. Gente, falta 2 minutinhos. Eu acho que vai cair, mas caindo a gente pode entrar pelo mesmo link para a gente poder continuar. Falta pouco para terminar.
Os problemas físicos que acompanham a depressão. A fibromialgia, gente, é muito comum a gente ver uma pessoa, já eu tô com dor, o que você tem? Eu tenho fibromialgia. Não tem, não fala que você tem fibromialgia, porque a fibromialgia aconteceu, apareceu no seu corpo do mesmo jeito que ela chegou, sem avisar, e a gente não consegue explicar o que é aquilo, ela pode ir embora e você consegue fazer tudo isso com a força do pensamento. Mas nós temos óleos essenciais que podem ajudar no alívio desses sintomas. Deep Blue é um óleo essencial que a gente não pode fazer ingestão. Então, ele pode ser usado topicamente no corpo inteiro, se você quiser, ou só nos pontos das dores, nos 9 pontos das dores, ou nos 13 pares de pontos das dores. Temos também o hortelã-pimenta, que ele é um anti-inflamatório, então você também pode passar no corpo inteiro, desde que seja diluído, porque ele tem uma sensação de frio, não é quente e frio, é só frio. Copaíba, tanto a ingestão quanto o uso tópico a gente pode fazer porque ele é anti-inflamatório, ele tem uma substância chamada beta-cariofileno, que é mais potente do que o antibiótico, porém é totalmente diferente, porque ele não destrói as células saudáveis, ele entra dentro da célula doente e transforma o DNA daquela célula. Temos em ingesta também pessoas que sofrem de depressão, geralmente ela não consegue ir ao banheiro, elas não conseguem defecar, então elas ficam dias com constipação, então tanto pode ingerir, quanto pode colocar dentro do umbigo e fazer massagem no sentido horário, que a pessoa vai conseguir evacuar e não esquecer, né, que a pessoa precisa fazer exercício físico também. Ela precisa pelo menos fazer uma caminhadinha para ela poder soltar tudo aquilo que está dentro dela sem grandes estragos, porque a gente sabe que intestino preso, ele inflama a hemorroida. Então é uma dor insuportável. A gente já tem a dor do intestino preso e mais essa inflamação, então é muito sofrimento. Tem a compulsão alimentar ou a falta de apetite. Para esses sintomas, nós temos o toranja. Toranja é um óleo essencial que ele inibe a vontade de comer doce. Então, a pessoa que é desesperada por doce é uma pessoa extremamente triste e, com certeza, é uma pessoa que sofre de diabetes. Então, o que ela pode fazer é cheirar. Só cheirar o óleo essencial de toranja. Ele te traz uma sensação de alegria tão grande que é até difícil a gente explicar qual é essa sensação e qual o tamanho dela. Tem o basil, que é um óleo essencial de manjericão, a gente conhece como basil na do terra. Ele tanto pode ser ingerido, pode ser feito alimento, quanto pode ser cheirado também. A gente coloca na palma da mão e cheira bem profundo. Eu falo que cheira com diafragma para poder cheirar bem fundo mesmo. E o cheiro dele é de um perfume, realmente. Ele não tem cheiro de